Domingo, 5 de fevereiro. O Fantástico está no ar para homenagear uma estrela. E se essa estrela é gigante, o espaço para registrar tudo o que ela representa também tem que ser. Um painel em branco espera as cores de Glória. A história dela é muito inspiradora, né? Acho que para todos nós. E a partir disso, eu comecei a pensar as ideias. As ideias vão se espalhar do chão ao teto por exatos 4 metros de altura por 3 de comprimento. A escada está ali para ajudar a chegar ao ponto que ele quer para sentir a textura, tocar o painel. Mas no instante seguinte, já é hora de ir para o chão e fazer o primeiro contorno. Eram 10h54 da manhã de ontem. 10 minutos. O largo sorriso, característica tão marcante de Glória Maria, aparece. E ela era assim, né? Muito espontânea, muito feliz. Então eu queria refletir isso no mural também. O Fantástico tem lá, eu acho. 11h14. O rosto que acostumamos a ver nos últimos 50 anos na televisão já estava estampado por completo. Mas não é do nada que esses traços tão definidos vão preenchendo a lona em branco. Cada forma é exaustivamente pensada. Pode começar a ocupar a cabeça de um artista na noite de sexta-feira e ficar rondando os pensamentos. Eu fiquei até 4 horas da manhã trabalhando aqui nesse desenho. Eu fui entender um pouco mais do universo, do que ela gostava. Ela se conectou com o mundo como pouquíssimas pessoas, né? E o fabuloso disso é que ela trouxe esse universo para nós. Superação, dedicação, força de vontade, emoção. Você pode me mostrar a referência que você usou para pensar? Então tá aqui, ó. A partir de uma imagem dela, eu fiz toda uma criação, porque quero fazer alguma coisa com o cabelo, com as mãos e tal. Tá lindo, gente. 12h27, Glória Maria já não é mais a Glória em preto e branco. E ter que definir o que usar em cada pedacinho de uma pessoa como ela pode ser um grande dilema. Quantas cores são necessárias para representar Glória Maria, que é tão colorida? Na dúvida, o Cobra trouxe pelo menos umas 100 latas de spray. Tá colocando aqui um tom de amarelo, né? Um tom um pouco mais laranja. Vou contornar essa borboletinha aqui, tá vendo? Ó? Então tá aqui, tal, né? Ó, vem aqui. Se eu quiser fazer um contorninho muito fino, tá vendo? Ó, tá vendo? Então, a utilização do equipamento tem a ver com o tamanho do desenho. Cobra tinha apenas um fim de semana para terminar o que começou e ainda lidar com qualquer imprevisto que pudesse surgir. Com uma alteração que eu fiz recentemente, o rosto dela já vai subir mais, porque eu acrescentei outros elementos na obra. Nada que o estivesse preocupando. Quem já saiu por aí espalhando arte em pelo menos 5 continentes, quem já coloriu painéis em prédios de 18 andares e imprimiu sua marca registrada no rosto de grandes personalidades, sabe que mudanças assim acontecem. Só que dessa vez, o friozinho na barriga apareceu e foi ficando. Porque ele atendeu a um pedido feito pelo Fantástico para representar em tempo recorde alguém que ele admira muito. Pude conhecê-la, tive contato, a conheci. Ela te entrevistou? Me entrevistou, te entrevistou. Quando eu cheguei próximo, aí que a gente percebe realmente a essência, né? Ela falou assim, eu gosto do seu trabalho, você é uma pessoa que construiu tudo isso trabalhando, né? Com esforço, né? Vindo de uma origem humilde e tal. E a gente percebe, né? Que nesse aspecto ela também é uma pessoa que tantos anos de profissão, né? Também foi construindo isso, né? Foi ganhando toda essa credibilidade, essa notoriedade por conta do talento, né? O talento nato que ela tinha ali. A maneira como esses homens pescam, não dá para acreditar que é verdade. Cobra, um autodidata, botou o filho de 6 anos que adora grafite para dar também sua mão de tinta. E varou mais uma madrugada em pé. Hoje, acertou um pouco mais o cabelo, definiu melhor o queixo. 5h26 da tarde e o Cobra vai mostrar pra gente agora o trabalho
que ele levou 15 horas para finalizar. Eu quis colocar as borboletas pretas e brancas, falando de preconceito, de racismo. O globo, né, que é uma coisa que, assim, eu acho impressionante, porque ela literalmente teve o planeta em suas mãos, né? A partir dessa semana, a obra ficará exposta temporariamente no Museu da História e da Cultura Afro-Brasileira, no Rio de Janeiro. A Glória é extraordinária, porque tornou os nossos lares, os nossos dias mais felizes, né? Trouxe informação, conhecimento. É a minha gratidão tá aí, né? Pelo que ela fez por nós. Olá, boa noite. Boa noite, e com essa homenagem linda, Cobra, o Fantástico agradece de coração. E a imagem fala tanto da Glória, né? Ela e o mundo que ela conhecia como a palma da mão. Pois é, Glória foi mãe, amiga, profissional insubstituível, e Glória deixou sua marca aqui no Show da Vida. Sim, foi dela esse palco que a gente ocupa hoje com muita honra, né, Maju? A Glória apresentou o Fantástico, gente, por 9 anos, de 1998 até 2007. Isso sem contar o longo período em que ela foi repórter especial do programa desde os anos 80. E como cada pedacinho do Fantástico tem um pouco de Glória Maria, a gente reuniu aqui colegas que fizeram parte dessa história na mesma época que a Glória. Pedro Bial, Zeca Camargo, Renata Ceribelli. E ainda tem Tadeu Schmidt, Patrícia Poeta. Obrigada, pessoal, por aceitar aqui o nosso convite. Bial, você foi o primeiro a dividir a apresentação com a Glória aqui no Show da Vida. Uma parceria que virou amizade, mas que teve lá seus perrengues. Um casamento com todas as brigas, mas a melhor parte eram as reconciliações. Uma amizade de verdade, amor. O Zeca teve a alegria de compartilhar com a Glória aqui, cobrindo férias e ausências do Bial. E depois que o Bial foi de vez pro BBB, Zeca virou titular junto com a Glória, né? Eu ganhei também uma amiga e uma rival, como eu brinco. Que delícia, né? Disputar com ela quem tinha viajado mais. E o título, indiscutivelmente, é seu, Glória. Perdeu. Mas era uma delícia disputar, competir na coisa que é mais cara para nós, somos jornalistas, a curiosidade. Isso é uma maravilha. E a Patrícia, né, Poli? A Patrícia, ela foi repórter do Fantástico quando a Glória era apresentadora, né, Patrícia? E depois estreou em janeiro de 2008 na apresentação como titular, depois que a Glória saiu. Ela te deu conselhos? Ela me deu, eu lembro muito, um buquê de flores lindo, desejando boa sorte. Isso eu nunca vou esquecer. E assumir o Fantástico, quando ela passou o bastão, foi uma responsabilidade e tanto. Eu guardo, assim, com muito carinho esse momento, porque, como eu disse lá em vida, eu falo agora aqui, quando ela nos deixou, né? Ela é uma mulher insubstituível, uma profissional insubstituível. Não haverá outra Glória Maria. Ela é única, foi pioneira e é única no que fez. E Renata Ceribelli convivia, né, Rê, aqui na redação com a Glória, e quando a Glória não estava viajando, estava de férias, era você que substituía a Glória na apresentação. Muitos anos substituindo, imagina, eu trabalhando no Fantástico, chega o convite, olha, agora, a partir de agora você vai cobrir as férias da Glória Maria ao lado do Bial. Responsa também, né? Coisa tranquila. Imagina, né? Ela já era gigante, óbvio, e era uma responsabilidade incrível. E na redação, eu acho que eu tive a oportunidade de observar como repórter o quanto ela lutava por uma notícia, por uma matéria, por uma entrevista, por uma viagem. Por uma iluminação ali. Aqui agora. Causa mais no ar-condicionado. Eu me aventurei em esportes radicais como ela fez muitas vezes, e eu falava, meu Deus, a Glória Maria já fez isso. Ainda falta andar de um balão pro outro, né? Não, isso não. Falta. Glória, isso não dá. Eu tive pensando, sabe o seguinte? A Glória provavelmente não, é com certeza um dos seres humanos que mais viveu experiências em toda a história. E a sua experiência com Glória Maria? Porque você chegou a conviver com ela alguns meses, né? Sim, eu estava chegando, ela estava saindo. Eu cheguei ao Fantástico em maio de 2007 e a Glória apresentou o Fantástico até o fim daquele ano. Sim. Então a minha história no Fantástico, que é uma história que eu tenho
um amor incrível, começa com Glória Maria falando assim, começou o Campeonato Brasileiro. Aí o Zeca me apresenta, aqui tá o Tadeu para falar de esporte e tal. Então é um carinho enorme. E só a Glória mesmo para reunir esse time todo aqui no Fantástico. Pois é, e tem uma força, uma energia que vocês sentem. Que isso, imagina. A gente desde quinta-feira, eu acho que todo mundo se conectou, a gente se falou, é inevitável. E aí o convite do Fantástico para fazer isso era tão óbvio e tão prazeroso que inevitavelmente a gente já sabia que ia ter essa energia aqui. Junta todos nós aqui, não dá meia energia de Glória. É legal vocês falarem de energia, porque a memória que eu tenho da Glória, eu nunca vi a Glória chegando em nenhum ambiente assim, desanimada ou discreta. A Glória chegou e ninguém viu. Não, chegava com tudo, mas chegava assim, ela chegava dizendo... Luz na passarela que já veio. Era assim que ela chegava. Total. E não dizia não pra nunca, as aventuras mais malucas. Agora você vai fazer isso numa temperatura sub-zero e é no mar. Topava. É quarta ou quinta? Era assim, nunca dizia não pra nada. Voltava pra fazer o programa no domingo. No domingo, então... E a gente falou muito, né, desde que ela nos deixou, a gente falou muito dessa questão de que Glória era uma mulher muito livre. E eu fiquei pensando muito nisso, porque Glória, ela fugiu dos padrões, ela teve os amores quando ela quis, ela teve os filhos na época que ela quis, sem cobrança de sociedade, sabe? Muitas vezes nós mulheres somos cobradas na sociedade. E ela fez no tempo dela, no tempo que ela queria. Ela foi uma mulher muito livre naquilo. E aí eu lembrei automaticamente de uma história que ela contava pra gente no camarim. Ela dizia que a avó dela tinha ensinado para ela que a melhor coisa que podia ter na vida, o bem maior, era a liberdade. E essa liberdade tinha que ser associada a estudo, a conhecimento, porque a bisavó dela tinha sido escravizada. Então a avó trazia isso para ela. E Glória Maria foi sedenta por conhecimento. Ela estava lá, pulando de um balão para outro, fazendo o que fosse. Enfim, porque ela queria conhecer o até então desconhecido. E fez isso de uma forma majestosa. Isso que você diz é muito importante porque revela a autoria da mãe, da família dela. Essa escolha por dar instrução, por dar educação para uma menina que, como outras meninas negras, poderia não ter tido e não ter aproveitado essas oportunidades. Então, Glória Maria existe porque houve uma família que falou, vamos dar chance para essa menina ser alguma coisa. Isso eu acho que é muito importante mesmo. Fico até arrepiada nisso, porque assim, ela realmente brilhou no que ela fez, ela foi com toda a coragem do mundo. É por isso que a gente está aqui hoje, todo mundo aqui reunido, aqui batendo palma. E se a gente começar a contar a história de Glória, bem-vindos ao Bom Dia Brasil! E para a gente relembrar um pouco dessas histórias, a gente tem aqui um festival de momentos dessa parceria da Glória com o Show da Vida, que quem vai contar pra gente é a repórter Ana Carolina Raimundi. Eu tô com muito medo. Peraí, não, calma, não! Ela não se achava corajosa, mas se jogou no mundo. Esse momentinho que a gente tira o pé do chão, e que vai... Eu não sou a Mulher Maravilha, o que me move é essa necessidade de conhecer novos sentimentos. O meu sentimento de medo, de insegurança, como é que eu supero esses sentimentos? Eu não gosto de desafio, eu gosto de aprender. Foram muitos os momentos marcantes dessa parceria de mais de 20 anos com o Show da Vida. Lembranças que a gente vai mostrar em trechos inéditos de uma entrevista exclusiva com a Glória aqui para o Fantástico. Essa minha imagem da repórter do mundo, da repórter aventureira, foi por conta do Fantástico. O Fantástico fez essa transformação na minha vida. Eu estreiei no Fantástico como repórter, fazendo uma viagem de sonhos para Marrocos. Lembram aquela música do Caetano Veloso que diz assim: você já está para lá de Marrakech? Pois é, agora eu estou exatamente em Marrakech e vocês vão descobrir junto comigo o que é estar em Marrakech. Vamos lá. Então, foi uma viagem assim, nossa, festivais de cultura, tudo de mais maravilhoso que o Marrocos tem, foi nessa reportagem. Aí eu não quis sair nunca mais. Eu falei, é isso que eu quero pra minha vida, entendeu? Eu vou tentar comprar essa lâmpada. S'il vous plaît, monsieur. E sem se dar conta, ela criava ali um novo jeito de se fazer reportagem para a TV. A gente negociou, ele me deixou por 100. Eu acho que eu fiz alguma vantagem. Descrevendo a experiência e os sentimentos. É incrível! Eu nunca vi uma coisa como essa. Sem pose,
no improviso, sem decorar. A sensação que a gente tem quando está aqui no alto é de que a gente chegou ao céu. Nascia o estilo Glória Maria. Agora a gente já está a mais ou menos 60 metros, é isso? E quanto mais ela fazia... Peraí, soltar o quê? Peraí, soltar o quê? Mais o público queria ver ela fazendo. Nenhuma reportagem dessas de desafio foram sugestões minhas. Nunca, 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 nunca. Sempre foram sugestões do Luizinho, desde a primeira. Isso não é verdade. Ela gostava de se aventurar. Então eu só dava um empurrãozinho, mais nada. Luiz Nascimento, o Luizinho, foi diretor do programa por 25 anos. Isso é pra posteridade. Fantástica, ela pulou do bondinho, do Pão de Açúcar no rapel. Ela levitou no prédio em São Paulo. É um mistério de alguém levitar. O que mais ela fez? Agora, por exemplo, eu tô aqui na boca desse canhão para ser disparada, para me transformar numa mulher bala. De onde surgiam essas ideias? Você falava, tem uma coisa muito estranha aqui, muito difícil de fazer, é a Glória. Mas era mais uma parceria e a coisa de tentar explorar um lado que a Glória tinha, de ser muito espontânea, muito natural. Pelo amor de Deus, eu não quero, não. Olha, eu não vou dar comida em arraia nenhuma. Ai, eu tô tremendo, a minha perna tá tremendo. Ela morria de medo, mas ela, acho que a vontade de vencer o medo era mais forte, entendeu? Então, ela ia em frente. Não, as coisas que ela fazia, eu não tinha coragem de fazer. E eu ficava encantado, como ela não dizia não pra nada. Em 98, uma estreia que não foi só dela e ela sabia disso. Que eu estava apresentando o programa mais importante das noites de domingo e o mais importante ainda, que nunca tinha tido uma apresentadora titular negra. Então, assim, eu estava quebrando alguns valores nessa minha participação como apresentadora e ainda tendo o privilégio de apresentar com o Pedro Bial, que a gente era amigo já, um admirador do outro. A cada domingo, um show da vida repleto de boas histórias. Eu estava me sentindo a jornalista mais feliz da Terra. Ai, que lindo! Foi um período inesquecível que faz parte da parte mais bonita da minha história profissional. Eu fui parceiro nessa felicidade, assim, companheiro de um casamento, né, durante 11 anos. Tinha tudo, só não tinha sexo, mas assim, brigas e convivência e noites em claro, tudo que você puder imaginar de casamento, nós vivemos. A gente brigava, não pensa que era só flores, não. Não, muito. O Pedro sentia um calor no estúdio. Ele tinha um calor, assim, alucinante e um frio congelante. Então a gente tinha brigas homéricas por causa disso, brigas que depois acabavam aqui num bar que tem aqui do lado da Globo, a gente em lua de mel. Ai, boa noite, gente, até domingo que vem. Porque ela era ela. Intensa, solar e uma coisa assim que agregava tudo, né? E ao mesmo tempo que agregava, ela espalhava energia para todos os lados. Olha, tá preparada pro frio? Com a Glória não tinha essa de meio termo. O cinegrafista Guilherme Visani foi parceiro em mais de 20 viagens. E ela era muito assim agarrada com a equipe. Tinha um certo ciúmes também, né? A gente teve que lidar com isso porque ela era uma pessoa muito ciumenta. Então, quando você percebe, ela achava que o produtor estava com o cinegrafista, ela falava, o que é? O que tá rolando aí? Vamos parar com isso. Não quero isso, entendeu? É muito emocionante, né? Pensar na relação dela com as pessoas. Isso vai ficar para sempre. Uma viagem, em especial, sempre era lembrada pelos dois. A Nigéria era o país que, para mim, foi uma coisa assim, uma descoberta alucinante.
Falta pouco para a maior competição de pesca da África começar. E todos esses nigerianos vão participar. Aí ela falou comigo, vão lá fazer esses caras, lá de perto, antes que comece a competição. Eu falei, você tá louca, né? Você vai... Agora eu tô aqui na posição certa para começar a competição. Se a gente vai sair do ponto, vamos lá. Eu falei, não acredito. Um espetáculo como esse, a gente tem que ver assim de perto. É impressionante o Festival de Argungu. É um espetáculo indescritível. Olha só, olha aqui. Olha aqui. Bom, a Safia vai me levar agora para conhecer. Determinada, Glória disse que só ia voltar depois de entrevistar Safia. Esta mulher, de um povoado distante, chegou a ser condenada ao apedrejamento por ter engravidado depois de estar separada e foi salva pela mobilização mundial. O troféu dela foi conseguir entrevistar essa mulher. Foi emocionante. Mesmo tendo sido a personagem principal de uma história tão injusta, Safia ainda tem grandeza para rezar, sabem por quem? Por mim. O que eu gosto é de conhecer pessoas que me tragam alguma coisa, né? Que façam com que eu fique um pouco melhor. Eu acho que viajar é minha vida e eu acho que se eu parar de viajar eu morro. E quando ela passou a dividir a bancada com o Zeca Camargo, essa paixão, que era dos dois, virou uma divertida competição. Tem diferença entre essa praia e uma praia... Ui, e uma praia... e uma praia de verdade. Eu brinco que a gente... Eu perdi uma colega, uma amiga, uma profissional, mas eu perdi uma rival maravilhosa que a gente gostava de falar sobre viagem. Ela fez toda a Transiberiana, que é aquela, aquela linha de ferro, ferrovia, melhor dizendo, por toda a Rússia ali, e ela fez, se não me engano, acompanhando Paulo Coelho, porque ele fez uma grande, uma turnê literária ali. É um sonho de qualquer viajante, é uma viagem dura, difícil. Encarava qualquer coisa, entendeu? Não era só essa coisa de aventura. Estamos começando uma viagem que vai do Rio de Janeiro até a fronteira do Brasil com a Bolívia, atravessando o Pantanal de Mato Grosso. Esse trem, que já foi conhecido como Trem da Morte, por causa dos assaltos, contrabandos e tráfico de drogas, agora é muito tranquilo. E foi de segunda classe, comendo sanduíche e mortandela que tinha na segunda classe, dormindo no banco, porque a viagem durou 2, 3 dias. Foram 49 horas andando de trem. Metia na cabeça que tinha que fazer, ninguém poderia contrariar. A Glória entrevistava esses famosos todos, né? Uau! É um colar com uma pedra brasileira. Madonna adora e resolve colocar na mesma hora. Teve um fato curioso que o Michael Jackson foi gravar um clipe aqui no Dona Marta e o movimento ali, o pessoal do tráfico não deixou ninguém da imprensa subir, só Glória Maria. Você vê o nome que ela tinha, o respeito que ela tinha, a liberdade que ela conquistou, assim, com o carisma dela, com a empatia dela e com a força, né? Michael, tell me something for the Brazilian people, please. I love you, Brazil. Thank you very much. I love you too. Ela era mandona também, né? Ela fazia o que ela queria, entendeu? E ela podia se impor assim, entendeu? Você usava o seu poder de convencimento até um certo ponto. Depois entregava a Glória Maria, que sabia que ela ia fazer uma coisa legal, entendeu? Então, é isso, é uma figura muito admirável, assim, admirava muito Glória Maria. Era um fato. Ninguém ficava imune à energia gigante que ela carregava. Ela sabia ocupar os espaços. Começando por aqui. Só com a Marion foram infinitas trocas de roupas. Eu não digo nem que a gente era amiga, porque a gente era tanta coisa que não dá para descrever, mas a palavra certa é cúmplice. Essa aí não desgrudamos mais. Foi... E agora ela me enlouquecia. Eu vou tomar meu chá de ninho de passarinho. Eu falei, que ninho? Chá de quê? Ninho de passarinho. Que alguém inventou para ela lá fora, não sei aonde, que ninho de passarinho era bom, né? Não existe nenhum estudo científico que comprove, mas os asiáticos acreditam que esses ninhos têm poderes afrodisíacos e rejuvenescedores. Bom, não tem gosto nenhum, mas dizem que a gente fica
cheia de saúde, com energia, fica jovem, eternamente jovem. Eu vou levar todas essas caixas, se Deus quiser. Era muito vaidosa? O que ela gostava mais de usar? Não vem cobrir o ombro, o braço dela não, filho, nem abaixo do joelho, que ela ficava meio incomodada. Então eu me exibia aquele braço malhado dela, aquele ombro sequinho, ela gostava sempre. Você lançou muita moda no Fantástico, né? Na apresentação do Fantástico, as pessoas queriam copiar a tua roupa, queriam saber de onde você tinha comprado. Foi um sucesso. E teve uma outra coisa que também eu fiz muito, que ninguém imagina, ninguém lembra, cabelo. Eu usava Black Power. Então eu usava o black, às vezes muito grande, às vezes pequeno, às vezes mais ou menos. Mas isso é que foi maravilhoso. Nunca ninguém me disse, usa menor ou usa maior. Aquele negócio eu ia usando, não perguntei jamais a ninguém se deveria ou não. Porque a liberdade dela era inegociável. E uma mulher realmente livre faz coisas extraordinárias. Tem a idade que quiser, se transforma e transforma os outros. E eu acho que viver é você ter esse processo de transformação pessoal, criar outros objetivos, para não ficar nunca na área de conforto. Eu não quero nunca viver numa acomodação. É um mundo maravilhoso, é fantástico, de verdade. É fantástico, e você é fantástica demais. É fantástica, né, Poliana? Que energia, que trajetória. E olha só, depois de 21 anos no Fantástico, né, como repórter e apresentadora, a Glória foi pro Globo Repórter e viveu muitas outras aventuras e viagens maravilhosas. A nossa homenagem à Glória está só começando, né? Um tributo à grandeza dessa profissional, reconhecida por todos os brasileiros, com destaque para uma conversa cheia de afeto que revela a Glória família, a Glória mãe da Laura e da Maria. Ela era uma pessoa muito engraçada também. Herdeiras da força e da determinação da mãe, as duas filhas da Glória Maria compartilharam as lembranças dessa grande mulher. Ela é a pessoa mais forte que eu conheço. Ela lutou muito. Eu tentei subir num dos apartamentos aqui deste hotel e fui barrada. Mas fui barrada não por ser jornalista ou por outro motivo qualquer. Eu fui barrada por ser negra. Eu nunca vi nenhuma situação em que uma pessoa conseguisse diminuir Glória Maria. E isso, para mim, virou uma meta de vida. Aqui no nosso palco, uma conversa sobre o legado de Glória Maria para várias gerações. E quais são as palavras que podem traduzir a saudade que a gente está sentindo? E para uma musa? Para uma musa eu tenho que me dirigir em versos, mas quais? Hoje somos nós que não temos palavras, Glória. Nós que não queremos ter palavras de adeus. E você vai ver ainda. O Fantástico veio até Memphis conhecer a história de Tyre Nichols, o jovem americano que morreu depois de ter sido espancado por policiais. No Brasil, um filho desesperado pede ajuda. Mas 12 horas depois, a polícia descobre o verdadeiro criminoso, o próprio filho que ligou para a polícia. Como a investigação revelou um assassino dissimulado. Pós 8 de janeiro, o ódio financiado continua solto nas principais plataformas. É o que revela um novo levantamento. É principalmente por anúncios que a democracia é atacada nas redes sociais. Giovanni Eubank fez um desabafo na internet e trouxe à tona um problema que muitas crianças podem ter. Ele sente mais tato, olfato, paladar, audição. Uma alteração na percepção dos 5 sentidos e como é o tratamento. Dilemas da sexualidade, o mercado de trabalho e a luta por direitos básicos. É o que você vai ver no último episódio da série Nanismo com o Dr. Drauzio Varela. Uma geração que vai fazer história. Nossas homenagens à Glória Maria continuam já no próximo bloco. A telefonista que inventou um novo jeito de fazer TV. E o bastidor de uma das maiores brigas que a jornalista comprou. O Fantástico especial em tributo à Glória Maria volta já. É fantástica.
Hoje é o aniversário de um dos acidentes mais trágicos da cidade, o acidente do Paulo de Fronten. Nós fomos até lá. A queda do elevado matou 26 pessoas. Eu, ao longo da minha vida, eu aprendi a ser real. Eu fiz guerra, né? Acho que foi a primeira mulher no Brasil a fazer guerra. Eu fiz a Guerra das Malvinas. Agora, aqui em Buenos Aires, ninguém tem mais dúvidas de que a Batalha de Porto Argentino já está decidida. Mudou a minha visão da vida, a minha visão do mundo. Se você pensar em termos de Brasil, você já sabe a realidade. Cada esquina que você anda, você leva um soco na sua cara. Essa senhora está operada, ela está com problema de saúde, olha só, caiu todo mundo, meu Deus do céu. Ela tem necessidade de falar sobre os dias de terror e angústia que viveu. E que pensava principalmente na filha pequena que ficaria sozinha se ela morresse apedrejada. Eu sou realista, eu não consigo viver pensando no pior. Também não penso no melhor. Eu penso no que é a vida. E a vida é assim, para ser vivida e algumas vezes ela é bonita. Essas crianças nunca tinham visto a foto delas. Elas nunca tinham visto uma câmera, um telefone celular, uma máquina fotográfica. Elas estão encantadas com tudo que elas estão vendo. Look you. E Glória Maria foi uma das inventoras do jeito como se faz jornalismo na TV. Quando ela começou, nem aparecer no vídeo o repórter aparecia. Carlos Drummond de Andrade, um dos entrevistados de Glória, dizia que não queria ser moderno, queria ser eterno. Carismática e inquieta, Glória discordou do poeta. Foi moderna e eterna. É comum, diante de uma página em branco, um bloqueio criativo. Mas a Glória Maria criou tranquilamente um estilo quase que do zero. Eu fui acertando e errando muito, mas com a ajuda das pessoas ali de volta. Sem uma figura de referência, nunca tive. Glória era do tempo da TV em preto e branco e da telefonista. Esse foi o primeiro emprego dela. As pessoas precisavam antigamente de alguém para completar uma ligação. Mas Glória queria ser ela a dar notícia. E conseguiu um estágio na Globo. A Glória começou devagarinho, fazendo o dia a dia, e foi mostrando a competência dela e o talento dela. A gente foi vendo o que ela tinha para oferecer. Glória começou a desconstrução do formato televisivo na queda de um viaduto no Rio de Janeiro. A agilidade de telefonista ajudou nessa primeira grande cobertura. A gente estava saindo para almoçar, daí ligaram o telefone, caiu o elevado da Paulo Fronten. Aí vão fazer como para apurar se é verdade ou não? Aí a gente foi no catálogo, olha que louco, na lista telefônica para ver os moradores ali. E o primeiro morador logo disse é verdade. Aí a gente foi para lá. A primeira matéria que eu saí para fazer, eu saí com o Orlando. E ele que me ensinou a segurar o microfone. Não ensinei a ela porque a Glória nasceu com o dom da comunicação. Para você se tornar repórter de vídeo branco já era difícil. Ela é uma negra, simples, uma menina simples, que vinha da família pobre. A queda do viaduto elevou Glória Maria a uma posição de destaque. A primeira de tantas viagens internacionais a trabalho foi para a posse do então presidente americano Jimmy Carter. Na área política... Glória Maria chegou a ser repórter de política em Brasília. Era dela, a mão firme diante de uma ditadura violenta no Brasil. O racionamento também, presidente? Também, se for necessário, eu vou lá. Quando Figueiredo foi para a presidência, quando ele fez aquele clássico discurso dele, eu prendo e arrebento para defender a democracia, o filme acabou e a gente não conseguiu gravar. Aí, eu lá, né, cheguei, presidente, por favor, dá para o senhor repetir essa declaração? Ele disse, problema seu, não vou repetir. E aí fica aquela coisa, bota, aquele bate-boca, eu e Figueiredo, bota, não bota, e botaram no ar. E ele passou a me odiar. Ele dava entrevista dizendo que aquela neguinha da Globo. E diante de todas as possibilidades, a preta foi a escolhida. Glória fez a primeira entrada ao vivo em cores da Globo. E aí queimou a luz, e 1 minuto pra entrar lá. O que ela vê? Não tem luz agora. Acende o farol. Aqueles faróis grandes, né? Aí eu falei, não tem problema, eu fiquei de joelho. Aí eu ajoelhei. E aí o farol vinha na minha cara, né? E eu entrei ao vivo. E ficou bárbaro. Glória Maria era filha de um alfaiate. E ela aprendeu a se adaptar a diferentes formas de jornalismo.
Ela participou de todos os telejornais da Globo. Você que é uma pessoa, Raul, que defende a natureza, o que você acha dessa ressaca? Eu vinha normalmente, vindo de lá da Barra da Tijuca, São Conrado, quando eu fui atropelado por uma onda. Uma coisa inédita na história, atropelado por uma onda. Por favor, a onda tá certa. A onda tá certa. Glória Maria continuava em metamorfose. Ela praticamente inaugurou o estilo de reportagem participativa no Brasil. Foi a primeira pessoa a fazer um voo duplo no país. Ufa! Ela queria ir para a Lua de qualquer maneira. Eu digo, mas como é que a gente vai? Você vai para a Lua? Ela me arranja um lugar aí no negócio. Vamos, fala com a NASA. O primeiro repórter, a mulher que vai a bordo da nave. Eu digo, mas não temos poder para isso aí. Eu tenho uma maneira de trabalhar assim, muito na intuição, na vontade. Se eu pensar, eu não vou. Eu sou medrosa, eu tenho mais medo do que todo mundo. Só que assim, o medo não me paralisa. Ela, na verdade, era o exemplo perfeito de coragem. A palavra tem origem no latim e significa agir com o coração. É uma sensação que outra vez de cabeça para baixo, outra. Foi ele quem guiou as voltas da Glória Maria por um mundo tão complicado. Acabou a Guerra das Malvinas. O último comunicado do Estado-Maior Conjunto diz que houve um cessar-fogo espontâneo. Então eu sempre tive esse lado rebelde, então eu brigava, eu quero ir pra guerra, porque só os homens é que vão. Todo dia eu subia lá e infernizava ele, eu quero ir pra guerra, eu quero ir pra guerra. Eu falei, então vai, eu fui. Glória Maria cobriu batalhas mundiais em tempos pacíficos também. Mas eu cobri várias Copas. Bom, eu odeio futebol, mas eu odeio. Não é odeio, mas eu não acho graça. E porque eu não gosto de sofrer, a verdade é essa. Mas essa repórter aguentava o tranco. Ela gostava de frescobol, de pilates, de correr. Gostava de entrevista longa e de entrevista rapidinha. Quantos quilômetros? 13. E aí, amigo, cansou? Parou de correr? Cansei mesmo. Glória avançava pra cima dos tabus. É um lance assim, com o corpo, que tem que ser natural, entendeu? Não tem nada... Vocês vão continuar tranquilamente de topless? Claro que vamos. O país cheio de pudor, com o corpo na praia, é o mesmo Brasil do carnaval. Eu fiz todos os grandes desfiles, a inauguração do Sambódromo, aquele negócio todo. Tudo que você imaginar de carnaval eu fiz, eu cobria. Era as pessoas dos morros, das favelas, da comunidade, das escolas de samba. Então era uma coisa maravilhosa. Você viu o povo todo do lado, cantando, todo mundo sabia os sambas enredos, era mesmo torcida. Os brasileiros estão acostumados há muito tempo com o maior show da Terra. Mas aproveitaram outros espetáculos, como os do Rock in Rio. Os meninos do Paralama saíram do palco assim, completamente suados, mas com a cara de felicidade completa, não é não? Você também, você estava dançando, né? O Rede Globo, 20 anos, a alegria de ser jovem com você. Muita gente, né, também está aqui embaixo, na porta do Copacabana Palace, esperando só uma coisa do Mick Jagger, que é um autógrafo. E eu, claro, como fã, né, também não podia esquecer. Mick, it's possible you sign for me? Aí eu, pelo menos, consegui. É isso. Glória Maria pro Jornal Nacional. Vai. Uau! I don't believe it. A Glória nunca esqueceu desse acontecimento aqui em Copacabana. Ela era um desses casos que misturam sorte com competência. Porque muita coisa atravessa o caminho de um repórter, mas as retinas dela nunca estiveram fatigadas. Por exemplo, numa matéria sobre compras de Natal, a Glória soube enxergar a poesia. Poeta, o senhor deixou para escolher o presente de Natal hoje? Não, já escolhi há muito tempo. O máximo que a gente pode desejar é que as coisas melhorem, né? Já uma tendência, pelo menos, para melhorar. E acho que depende um pouco de nós começarmos a desejar essa melhora, né? A Glória foi atrás do que há de melhor no mundo, numa jornada indescritível. Visitou mais de 120 países e mais de 70 milhões de lares de todo o Brasil. E sempre tratada como alguém de casa. O que eu soube, o que eu aprendi nesse tempo todo, foi ter respeito por qualquer tipo de pessoa. Então eu acho que isso as pessoas sentem, que quando eu tô lá, eu tô inteira, de verdade. A verdade é que ela tornou a TV brasileira mais autêntica. Atravessou fronteiras morais e físicas, fazendo tudo do seu jeito. E isso, para os repórteres, é a glória.